Irmãos, é inevitável quando você vai anunciar, vai fazer uma pregação, diz assim, o que pregar? Né? Falar o quê? E aí, às vezes, nem o Salmo 23 a gente encontra na Bíblia. Mas ultimamente, eu tenho conversado com as pessoas e até conversando com uma pessoa muito próxima, falando do que ultimamente a gente tem ouvido a respeito do Evangelho, algumas barbaridades, algumas coisas boas, mas umas coisas bem fora do Evangelho. E aí a pessoa diz assim, mas ele usa a Bíblia, mas lá ele fala até de Jesus. Aí eu disse o seguinte, nós não podemos esquecer que quando o diabo tentou Jesus, ele não usou o ditado popular, ele também não usou a caderneta do São João, ele usou o seguinte, está escrito, e era o diabo que estava falando. E a mensagem que eu quero trazer nessa noite, o título dela eu não coloquei aqui, mas é Sede sóbrios. Sejamos o nosso ouvido bem atento, não vacile, porque a gente brinca, o diabo não vem com chifre, com rabo e com garfo tentando nos espetar. A Bíblia diz que ele vem como anjo de luz, vem na sutileza, vem como dizia uma irmã lá de Ibiporã, na sua simplicidade, ele vem com um sapatinho de algodão. Então ele vem bem nas suas espreitas e nós precisamos estar atentos a tudo isso. Por isso eu quero convidar vocês para nós lermos esta passagem de 2 Timóteo no capítulo 4, do versículo 1 ao 5, que diz assim, eu coloquei aí, tem uma tradução que começa, conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo, e a NVI coloca assim, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sede sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Isso é Paulo falando para Timóteo. E aqui é interessante que ele usa conjuro-te perante ou na presença de Deus. Esse homem só falava isso porque ele estava na presença de Deus. Porque se ele não estivesse na presença de Deus, ele não usaria esse termo, na presença de Deus. Vocês lembram de uma passagem lá em Atos dos Apóstolos, quando aqueles exorcistas ambulantes, eles foram expulsar o demônio de um camarada, eles eram 7, foram expulsar o demônio de um camarada, e eles falaram assim, conjuro-te em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio respondeu assim, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E deu um cacete neles, pegou eles e desceu o cacete neles e mandou 2 embora correndo desnudo, diz a palavra. Então Paulo falava para Timóteo, na presença de Deus, eu estou na presença de Deus, conjuro-te na presença de Deus, porque eu estou na presença de Deus, então eu posso falar isso para você. Só para nós fazermos uma introduçãozinha aqui, estilo Marco, 40 minutinhos de introdução. O Marco faz uma introdução de 40 minutos, faz uma pequena introdução, brincadeira. Só uma pequena introduçãozinha aqui. A segunda carta de Paulo a Timóteo, ela é uma carta bastante pastoral, é uma carta mais pessoal do que a primeira carta. Talvez essa tenha sido a última carta de Paulo, escrita por ele. Ela é menos formal que a primeira e mais pessoal, portanto. Na primeira carta, Paulo expressa assim, a vontade de logo estar com o Timóteo, porque Timóteo era filho na fé de Paulo. E nessa segunda carta, ele já começa a falar o seguinte, olha, eu já estou partindo para o Senhor. E ele usa esse versículo aqui, 2 Timóteo 4,6, quando diz assim, quanto a mim,
estou sendo já oferecido em libação, e o tempo da minha partida é chegado. Então ele já estava sabendo que ele estava já partindo para o Senhor, então ele dá essa orientação aqui para Timóteo e serve para nós também. E Paulo escreve essa carta onde? Na prisão. Ele escreve essa carta na prisão. E ele fala ali no início do capítulo que ele foi abandonado por quase todos. Foram abandonados ali por aqueles que estavam junto com ele. Então ele estava escrevendo para Timóteo lá de um local. Eu estava assistindo um filme com a minha esposa esses dias e passou uma prisão daquela época. Rapaz, o negócio é violento. Não tinha, olha, nós já falamos aqui algumas vezes, não tinha direitos humanos, mas também não tinha energia, não tinha luz, não tinha banheiro na cela, não tinha nada. O negócio era violento. E o cara ficava acorrentado, além de tudo, ficava acorrentado ali naquela masmorra, naquela prisão. Então a gente não consegue imaginar assim como que era o tratamento que eles tinham ali naquele local. Só voltando para nós pegarmos o fio da meada aqui, no capítulo 3 de 2 Timóteo, Paulo ele dá uma relação de qualidade de homens num tempo que ele chama de tempos difíceis. Ele dá algumas qualidades de homens. Ele diz que esses homens serão gananciosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, cruéis, profanos. Ou seja, a relação é bastante grande. Ele vai trazendo assim esses nomes bonitos para esses homens. E quando nós olhamos com um pouco mais de detalhe, nós percebemos que ele cita ali duas personagens, dois homens, Janes e Jambres. Ele faz uma referência a essas duas pessoas e ele diz assim, ó, da mesma forma que Janes e Jambres resistiram a Moisés, esses homens resistem à verdade. Ele busca Janes e Jambres lá do Velho Testamento, lá da época de Moisés, ou seja, na época de Moisés já havia pessoas que resistiam à verdade, resistiam à palavra. E nós conhecemos muito claro 3 cidadãos lá, Coré, Datã e Abirão, que resistiram a Moisés e a terra tragou os vivos. Mas Paulo fala aqui de Janes e Jambres, que resistiram a Moisés porque eles resistiam à verdade. E eu estou lendo um livro chamado, a maioria de vocês conhece, eu creio, A Sedução do Cristianismo, do David Hunt. É coisa assim que você fica assustado. E esse foi o motivo da gente falar sobre isso nessa noite. Ele traz essa mensagem aqui usando esse Robert Schuller. Ele diz assim, o Robert Schuller diz assim: penso que nenhuma outra coisa feita em nome de Cristo e sob a bandeira do cristianismo foi mais prejudicial à personalidade humana e, portanto, contraproducente para a tarefa evangelística do que a estratégia rudimentar, grosseira e anticristã de tentar tornar as pessoas cientes da sua condição de pecado e perdição. Presta atenção no que está escrito aqui. Ou seja, você pregar a palavra, você falar para o homem, você anunciar o evangelho do arrependimento, o evangelho de que o homem é pecador e que ele precisa de Cristo, isso é não faça isso, porque isso aí não vai levar a nada. Eu até coloquei aqui, as pessoas não precisam ter consciência de sua condição de pecado. Para que isso? Para que ter essa consciência? Não vai servir para nada, né? Você ter consciência da tua condição. Podemos pregar coisas mais gostosas de ouvir, mais atualizadas. Não é necessário falar ao homem da sua perdição sem Cristo. Não é necessário mais falar sobre isso. Arrependimento do quê? Arrependimento para quê? Não precisa falar mais isso. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim: eu não me arrependo de nada da minha vida? Não é? Não me arrependo de nada, tu faria tudo de novo. Por quê? Não precisa pregar sobre arrependimento. Não precisa mais pregar da cruz. Cruz? Que isso? Que nem diz um cara, cruz para mim é um símbolo do roqueiro. Pois é, cruz para mim é símbolo de roqueiro. Para que pregar sobre a cruz? Para que pegar ali a nossa natureza perversa? Para que pregar arrependimento? Presta atenção, a Bíblia fala de arrependimento, Jesus vem falando, João Batista vem falando de arrependimento, Jesus vem falando de arrependimento, Pedro, Paulo vem falando de arrependimento, a Bíblia fala de arrependimento, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus.
Arrependei-vos. Mas para que pregar isso? Não precisa mais, isso é coisa do passado. E nesse sentido, irmãos, eu não estou bravo não, tá? Nesse sentido, eu quero tratar 3 pontos. Primeiro ponto, aproveitando todas as oportunidades. Prega a palavra, insta quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Paulo está dando essa orientação para Timóteo, bem o contrário do que nós vimos um pouco atrás que eu falei. Paulo está dizendo para Timóteo, olha, prega a palavra, aproveita as oportunidades. Mas uma coisa, eu já ouvi tanto sobre isso, Paulo não está falando assim para Tiago, seja um entrão, seja um mal educado, você entendeu? Fala lá onde ninguém, não é para falar, vai lá e grita com todo mundo. Não é isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Está dizendo para ele, olha, também não está falando para ele, seja um deselegante. Está dizendo, ó, aproveita a oportunidade. Quando você tiver a oportunidade de anunciar a palavra, não deixa passar. Entendeu? Independente de quem estiver te ouvindo, seja ele uma autoridade, seja uma pessoa mais simples, seja um irmão, seja quem for, não perca a oportunidade de anunciar a palavra. Aí sim, independente de onde você estiver, pregue a palavra. E isso é para nós. Nós temos orado aqui, Senhor, tenha misericórdia da minha covardia. Porque às vezes parece que o Senhor está cutucando, o Espírito Santo está falando, fala, e a gente e trava, e não fala, e você vai embora depois chorando e diz, puxa, eu não falei da palavra, eu não preguei o Evangelho, que covarde que eu sou. E Paulo foi um exemplo, né? Paulo foi um exemplo disso. Paulo, ele aproveitava todas as oportunidades. Vocês lembram quando ele chegou lá em Atenas, quando ele começou a andar por meio daquele monte de deuses que tinha lá, chegou lá e falou, eu vejo que vocês são religiosos, mas tem um ali, um túmulo ali, ou tem uma imagem ali, ou tem um pedestal que está dizendo, ao Deus desconhecido. É esse que eu quero falar. Entendeu? É a oportunidade que surgiu no momento. E ele fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, 9, quando ele escreve para aquela igreja, diz assim, eu vou passar um tempo aí com vocês, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Abriu aí, quem que abriu a porta? Foi o Senhor. Então o Senhor abriu uma grande porta para o trabalho. Que trabalho? Será que era fazer tenda, que era a profissão de Paulo, ou era anunciar o Evangelho? Era anunciar o Evangelho. Então uma grande porta se me abriu. Aí eu pergunto para vocês e pergunto para mim, quantas portas o Senhor tem aberto para nós? Sabe, lá onde você trabalha, lá onde eu trabalho, lá as pessoas que nós visitamos, vamos trazer mais para a nossa realidade, na nossa própria casa, com as nossas famílias, com os nossos irmãos, os nossos vizinhos. E às vezes nós não aproveitamos a oportunidade de anunciar o Evangelho. Aí alguém pode dizer, poxa, mas eu tenho ouvido isso há tanto tempo, e há tanto tempo nós continuamos negligentes justamente neste assunto. E a exortação de Paulo é nesse sentido com Timóteo, olha, vai ter muitos adversários, mas não perca a oportunidade. E uma passagem que chama bastante atenção nossa, passagem conhecidíssima de vocês também, é quando o Espírito Santo manda Filipe lá para aquela estrada de Gaza. Lembra dessa passagem? Está lá na estrada de Gaza e vai passar o eunuco, que começa a ler a palavra, o Espírito Santo fala assim para Filipe, se aproxima dessa carruagem. E Filipe se aproximou da carruagem e o eunuco estava lendo uma passagem. E aí ele falou assim, entendes o que lê? Você está entendendo o que você está lendo? Não, mas como é que eu vou entender se ninguém me explicar? E a Bíblia diz assim, partindo deste ponto, Filipe anunciou o Evangelho. Partindo deste ponto, ou seja, daquela passagem que o eunuco estava lendo, Filipe pegou aquele ponto ali e anunciou o Evangelho. Às vezes nós queremos fazer todo um rodeio, né, tal. Não, da onde? É daqui. Você falou essa palavra, a partir daqui nós anunciamos o Evangelho. E isso é um aprendizado para a gente, que às vezes nós não sabemos como começar. E as pessoas dão dicas e dá abertura, e eu tenho orado, Senhor, tem misericórdia, me dá estratégia para anunciar a Tua palavra. Não que seja a minha pregação que vai fazer alguma coisa, porque nós sabemos que não podemos fazer nada, como o Marco falou aqui, mas que o Senhor nos use para anunciar a palavra dEle. Entendeu? Não sendo chato, não sendo entrão, não sendo deselegante, mas também não desobedecendo e não sendo negligente e não deixando as oportunidades passarem.
E uma outra coisa que Paulo fala para ele, você prega com longanimidade, tá? Não seja com longanimidade. O que é longanimidade? Você lembra dos frutos do Espírito lá em Gálatas 5:2? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Por que isso? Porque nós podemos não concordar com o comportamento da pessoa, mas de forma nenhuma nós podemos deixar de amar aquela pessoa. O comportamento, eu falo, eu não concordo com o seu comportamento, eu não concordo com as suas atitudes, mas amar você eu tenho que amar, porque o Senhor manda eu amar as pessoas. Da mesma forma que eu amo o irmão que está aqui, que o Senhor já alcançou, eu amo aquele bandido, amo aquela prostituta, amo qualquer um da mesma forma. Talvez eu não concordo com o comportamento, mas anunciar a palavra eu vou anunciar da mesma forma, porque o Cristo que morreu na cruz por mim, morreu na cruz por ele também. O amor que Deus tem por mim, tem por ele também. Então não há acepção de pessoas nesse campo. E aí é mais um puxão de orelha que eu dou em mim e em vocês. Às vezes nós fazemos, buscando, vou pregar lá para o Márcio, que o Márcio ouve melhor do que o João. Um segundo ponto que eu quero tratar é surdez espiritual. Segundo ponto, irmãos, surdez espiritual. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Haverá tempo. Eu vou fazer a pergunta para vocês. Já chegou? Já chegou esse tempo, né? E faz tempo que já chegou. E que não suportarão a sã doutrina. E aí eu coloquei aqui uma audição negligente ou seletiva, que querem ouvir somente o que agrada os seus ouvidos. E o mais interessante, que há quem pregue somente isso. Tá? Tem gente que só quer ouvir coisa boa, só coisa agradável. E há quem pregue somente coisas agradáveis. Então, qual que é a necessidade do eleitorado? É esse? Vamos pregar esse. A necessidade é aquela? Vamos pregar aquela. Porque o que importa é satisfazer a necessidade do eleitorado. Se os irmãos não querem ouvir sobre isso, não vamos pregar sobre isso. Se querem ouvir somente sobre o amor, vamos pregar somente sobre isso. Mas será que é isso que a palavra diz? Paulo diz para a gente, prega a tempo, fora de tempo, repreende, exorta, admoesta, corrige, ou seja, é todos os sentidos, todos os assuntos. Nada de pregação que diga ao homem que ele é pecador e que ele necessita desesperadamente ser convertido dos seus caminhos de pecado. Nada disso. Que ele necessita se arrepender dos seus pecados e que ele necessita de Jesus Cristo. Nada disso. Isso daí fere, isso daí confronta, isso daí faz os irmãos ir embora da igreja. Se recusarão a ouvir, não querem ouvir. Eu não quero mais ouvir sobre isso. Não me fala mais sobre cruz, não me fala mais de pecado, não me fala mais de novo nascimento, não me fala mais de natureza perversa, não fala de santidade para mim. Eu não quero mais ouvir isso, porque isso é coisa ruim de ouvir. Sabe por quê? Porque isso vem de encontro com o que eu penso. Isso daí me derruba, me joga no chão. Então eu não quero, eu só quero que você me fale coisa que leva a minha autoestima, você entendeu? Eu preciso de coisas boas. Se recusarão a ouvir essas coisas. E o que é se recusarão? Uma ação deliberada que se torna inevitável na medida que as pessoas se deixam atrair pelas doutrinas falsas. Isso se recusarão. E a sã doutrina, o que é uma sã doutrina? Estava até discutindo aqui uma definição acadêmica, ou seja, um conjunto de princípios espirituais comprometidos com a palavra de Deus, expressados no ensino e na sua prática saudável pelos seguidores de Cristo, a salvação pela graça somente mediante a fé, a centralidade da cruz, o evangelho do arrependimento, o novo nascimento. Isso não é possível mais, porque isso aí fere os ouvidos das pessoas que estão ouvindo. E Paulo adverte os irmãos sobre isso. Quando nós vamos para Atos, no capítulo 20, versículos 8 e 29, a Bíblia diz que na terceira viagem missionária de Paulo, ele chega numa cidade chamada Mileto, e ali ele faz uma reunião, chama todos os irmãos, os presbíteros ali da região, e começa a conversar com eles.
E aí ele fala assim para eles: olha, vocês não vão ver mais o meu rosto, porque eu vou partir e vocês não vão ver mais o meu rosto. E ali há toda uma comoção, eles choram, tudo mais. Mas aí Paulo dá a mensagem mais importante daquela reunião, em Atos 20, 28, 29, que diz assim, ó: eu sei, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Aqui nós temos que analisar duas situações. Primeiro, virão pessoas de fora, porque entre vós penetrarão. Virão pessoas de fora com uma mensagem genérica, uma mensagem deturpada, uma mensagem que vai acrescentar, uma mensagem que vai diminuir, uma mensagem que vai tirar, uma mensagem que vai fazer um reboliço. Virão pessoas de fora. Esse é mais fácil de analisar? Não, é tão difícil quanto. Mas virão de fora. E o que mais dói é que no meio de vós, no meio de vocês, se levantarão homens falando coisas pervertidas. Ou seja, no meio da igreja, se levantarão pessoas deturpando a mesma palavra. Aí eu volto no título da mensagem: sede sóbrios. Nós, sóbrios, ouvindo, não estou falando de sóbrio, é o contrário de bêbado, não. De ouvido, ó. O que essa pessoa está dizendo? Aqui, ó. Atos 17, aqui, ó. Examine a escritura para ver se o que estão falando é verdade. Falei isso aqui diversas vezes, vou falar de novo. Inclusive o que está sendo dito nesse púlpito. Amém. Entendeu? Inclusive o que está sendo dito nesse púlpito. Ouvidos, porque aí fora você vai ouvir de tudo. Você vai ouvir de tudo. Então, não fica ouvindo, o Flávio disse, o Marco disse, ou outro irmão que esteja anunciando a palavra que disse. Vá buscar no Senhor. Vai perguntar para o Senhor se aquilo é verdade. Vai clamar o Senhor. Vai se aproximar dele, vai ler, vai pesquisar. Entendeu? Na internet tem muita porcaria, tem umas coisas boas também, mas vai procurar na fonte, que é no Senhor. E ouvido, não negligente, mas ativo. O que isso está dizendo? Será que é isso mesmo? Eu vou saber se isso é verdade e vou atrás. Eu sei que entre vós, penetrarão lobos e dentre vós mesmos se levantarão pessoas que vão tentar ou vão deturpar a palavra do Senhor. Versículo 4, 2 Timóteo 4:4. Recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Aqui é o seguinte, uma coisa é consequência da outra. Se você não dá ouvido à verdade, é porque você quer ouvir a mentira, não é? Se você se recusa a ouvir a verdade, então a mentira te alimenta, né? A mentira, ela vai enchendo você. Ainda buscando lá no Dave Hunt, ele diz assim, usando esse Douglas E. Rod, ele diz assim, Deus colocou um princípio incrível na mente humana, e se formos confiantes, positivos e seguros, Deus pode usar toda essa química que a positividade faz brotar em nós para ajudar-nos a realizar qualquer coisa que desejamos fazer. Percebam a sutileza do negócio. Percebam. Fomos confiantes, positivos e seguros. Espera aí, aonde que está a minha confiança? Onde que está a positividade? Onde que está a segurança? Está em mim? Está em Cristo? Está em mim? E aqui eu coloquei, onde está a confiança, a positividade e a segurança? Em nós? No homem? Em você? Em mim? Que confiança é essa? E aqui, se nós formos confiantes, positivos e seguros. Esse livro, ele é pesadíssimo. Ele fala um negócio sobre cavalo de Troia, que hoje nas igrejas estão entrando os cavalos de Troia, trazendo tudo quanto é tranqueira, feitiçaria, tudo para dentro da igreja. E os crentes estão absorvendo como se fosse fé. Ele disse, isso não é fé, isso é feitiçaria, isso é magia negra, isso é coisa abominável, e muitas pessoas estão comendo como se fosse palavra de Deus. Ouvidos, sede sóbrios.
E aí eu coloquei o seguinte: Deus pode usar toda essa química que a positividade faz brotar em nós para ajudar-nos a realizar qualquer coisa que desejamos fazer. Pensamento positivo. Pensa que você consegue. A vontade é minha e Deus, como coadjuvante nessa história toda, vai me ajudar a realizar qualquer coisa que eu desejar. Deus até está nesse negócio, mas a vontade é minha. Deus está nesse negócio, mas a minha é a vontade. A dele, isso é livro, ó, isso é pregador que fala. O Marcos conhece aí o Robert Schuller, um pregador americano de TV, que tem o cara que é mais assistido hoje, prega esse tipo de coisa. Deus está nesse negócio, mas a vontade é minha. E Lucas, escrevendo sobre a explicação da parábola do semeador, ele nos adverte em Lucas 8:15, que diz assim, ó: aqui caiu em terra boa são os que, tendo ouvido bom e reto coração, retém a palavra. Esses frutificam com perseverança. Percebe assim, ó, ouvido bom e coração reto. Esses frutificam. E ele diz aqui, ó, nesse local há vários lugares que caíram essas sementes. Não vou falar das terras que caíram, mas somente dessa daqui, que caiu no local onde tem ouvido bom e reto coração. Ouvido que ouve, analisa, tá. A Bíblia fala alguma coisa sobre, ó, pode ouvir tudo, mas retém o que é bom. Entendeu? Faça uma seleção, analise ali o que está sendo dito. Isso serve para mim, isso não serve para mim. Isso eu estou em dúvida, eu vou perguntar, eu vou pesquisar. Tem uma passagem de Isaías que eu nunca tinha lido, que é uma porretada. Eu vou ler aqui para nós. Olha só, prepara aí. Vai, pois, escreve numa tabuinha perante eles, o Senhor falando para Isaías. Escreve-o num livro, para que fique registrado nos dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Porque povo rebelde é este. Hoje é tudo diferente. Filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dize-nos coisas agradáveis. Profetizai-nos ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não vos faleis mais do Santo de Israel. Dize-nos coisas agradáveis. Não é 2 Timóteo 4? Fala somente o que eu quero ouvir, sabe? Não fica com essa conversinha de santidade, não. Traz coisa gostosa. O profeta advertindo o povo que buscava refúgio no Egito. O povo estava buscando refúgio no Egito, ao invés de buscar refúgio no Senhor. Quanto ao Egito, diz o Senhor, é inútil o seu auxílio. Coisas agradáveis, profetiza-nos ilusões, diziam aquele povo. E a resposta do Senhor não está aqui, eu vou dizer assim, só vou ler aqui. Pelo que assim diz o Santo de Israel: visto que rejeitais esta palavra e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais, esta maldade vos será como uma brecha em muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de súbito, num instante. É a mesma coisa. Muro alto tem uma brecha ali, quem construtor que sabe, faz uma brecha ali, meu amigo, daqui a pouco cai quando você menos percebe. Esta é a resposta do Senhor. E mais uma aqui, Jeremias 5, 30 e 31, diz assim: o Senhor: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao fim? E isso que eu grifei. E é o que deseja o meu povo. E é o que deseja o meu povo. Sede sóbrio, irmãos. Sede sóbrios. Ouvidos atentos. Não somente os sacerdotes, mas os profetas se encontravam corrompidos, como também todo o povo se agradavam de ouvir aquelas coisinhas. E hoje não está diferente. Queridos, terceiro e último ponto. O meu terceiro ponto é sede sóbrios. Tu, porém, Timóteo, sede sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, que não são poucas. Faze o trabalho de evangelista, anuncia a palavra, cumpre.
cabalmente o teu ministério. Cumpre o teu ministério. Faz o trabalho do evangelista. Paulo usa essas recomendações diversas vezes em Timóteo. Se você pegar Timóteo, ele usa 4 ou 5 vezes essa expressão. Tu, porém, está acontecendo isso. Tu, porém, Timóteo, todos me abandonaram, tu, porém, fica firme. Aquela relação de homens ali que eu falei no capítulo 3, mas tu, porém, não se ajunta a eles. Porque Paulo diz assim, esses homens serão isso, foge deles. Mas tu, porém, Timóteo, não entra nessa. Não vai na onda, não. Não entra nessa da multidão, não. Fica firme, fique sóbrio, porque a situação é assim. Tem um pastor presbiteriano do estado da Califórnia que ele diz o seguinte, era esse. Ben Patterson, um pastor presbiteriano, diz assim, recentemente os evangélicos se tornaram mais liberais que os liberais, adotando livros de autoajuda, pregações de pensamento positivo e evangelho de sucesso. Esse cara aqui também está no livro do Cristianismo Decidido, Sedução do Cristianismo, perdão. Também diz isso, esse pastor presbiteriano. Os evangélicos estão se tornando mais liberais que os próprios liberais, procurando autoajuda, procurando ajuda nos seus livros. Faz 95. Eu estou terminando. Esses 2 versículos aqui é só para nós completarmos a mensagem. 1 Pedro 4,7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem da vossa oração. E 1 Pedro 5,8. Sede sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Sede sóbrio e vigilante. Porque o diabo não está aí para brincar. Certa vez Jesus enfrentou isso também. Não foi só Timóteo, Paulo, nada. Jesus enfrentou isso. Enquanto Jesus estava andando por cima das águas, enquanto Jesus estava multiplicando pães, enquanto ele estava expulsando demônios, enquanto ele estava curando leprosos, doentes, pessoas encurvadas, enquanto ele estava fazendo todo esse tipo de coisa, dando comida para o povo, fazendo pregações ali, o povo estava, oba, que coisa linda. Mas o dia que ele começou a endurecer o discurso, o dia que ele diz assim, os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Quem não se alimentar de mim, não comer da minha carne, não terá vida eterna. Aí aquele povo diz, dura esse discurso. Quem pode ouvir? E vazaram. A Bíblia diz que não seguiram mais a Jesus. Ficaram só os 12 ali. Ainda Jesus falou, vocês também não querem vazar, não? Vocês não querem ir embora, não? Falou, não, Senhor, só tu tem palavra de vida eterna. Mas a hora que Jesus endureceu o discurso, eles, não, isso feriu meus ouvidos. Não era isso que eu queria ouvir. Eu queria que você continuasse ali fazendo, multiplicando pão, peixe, andando por sobre o mar. Queria que você curasse isso, desse aquilo. Mas a hora que você endureceu o discurso, Jesus, não, isso foi demais para mim. Aí vazou. Aí não quero. Nós fazemos aqui, todo final de toda mensagem, nós procuramos algumas aplicações, algo que nós possamos trazer para o nosso dia a dia mesmo, prático. E eu fiz somente 5 aplicações. Primeira dela, pedir a Deus para saber diferenciar o certo do errado. O irmão aqui, uma vez ministrando nesse púlpito, disse o seguinte, viu? Responsa, hein? Disse o seguinte, se eu errasse, diz, não é assim não. Que lá nos Estados Unidos, as pessoas que mexem com o dinheiro, para saber o dinheiro, eles não têm treinamento para saber o que é errado, mas têm treinamento para saber o que é certo, o dinheiro que é verdadeiro. Treina exaustivamente para saber o que é verdadeiro, porque o dia que ele pegar um falso e dizer esse é falso. É assim? Mais ou menos isso? Omiti alguma coisa talvez, acrescentei mais uma, mas é mais ou menos isso. Você treina para saber o que é verdadeiro. E quando você pegar o falso e diz, isso daqui é falso. Senhor,
ajuda-nos a ter um ouvido pronto para ouvir, diz Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Senhor, ajuda-nos a discernir que não presta. Senhor, isso eu não quero, isso não vem de ti. Segundo, aproveitar as oportunidades, irmãos. Nós já estamos ouvindo isso há muito tempo, que o Senhor está às portas, e Ele está às portas mesmo. O nosso tempo não é o tempo dele, os nossos pensamentos não são os pensamentos dele, mas o Senhor está às portas e nós não podemos perder as oportunidades de anunciar a volta do Senhor. Terceira, suportar as aflições e chegar no final e poder dizer como Paulo disse a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Esse versículo eu lembro, o outro vou ter que ler. E agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E aí vem uma parte maravilhosa. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Amém. Não somente a mim, Paulo está dizendo, não só para mim essa coroa não, mas todos que amam a vinda do Senhor, a coroa está preparada para ele. Só que antes ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E aí a coroa, o Senhor vai estar na tua cabeça, na minha cabeça, naquele dia. Quarta, coloquei aqui, não comer comida enlatada, sabe? O negócio vem tudo pronto assim pra gente, diz, eu acho que é isso, ele usa até a Bíblia. Não, irmãos, isso não é pecado não, tá? Ser criterioso. Não é pecado você dizer, mas será? Entendeu? Não é pecado não, você dizer, eu vou pesquisar, irmão, eu vou ler, vou orar, vou procurar, vamos ver, depois a gente conversa. Isso não é pecado não, tá? Isso é ser bereano, é saber que tem muita gente falando um monte de coisas que não estão na Bíblia. E quinto, para terminar mesmo, ter um ouvido aguçado, sabe? Ouvir, mas fazer distinção e dizer, olha, isso eu não concordo, isso eu não creio e eu não quero isso para a minha vida. Amém? Amém.